era um dos temas de predileção do INEP. Caía muito. Salvo engano, são 8 questões. Acho que tu pode dizer depois no Hardware que terminando aqui. Mas caía muito e de repente parou. Já caiu até na prova prática, dada a relevância do tema, e parou e sem muita razão de ter parado, sabe? Sem muita razão de ter parado. São poucos os temas que isso acontece no INEP, pouquíssimos. E aí, quando isso acontece, deixa pra lá. Mas vale a pena, só vai por mim, fica de olho na anemia falciforme, fica de olho. E o detalhe é que é um tema que tem mensagens muito variadas, mensagens muito importantes, mas que tradicionalmente o INEP explora com uma pegada muito uniforme e muito macro. O que o INEP gosta habitualmente na anemia falciforme é que a gente identifique o cenário que sugira a anemia falciforme, pense no diagnóstico e diga como definir diagnóstico e tal. É muito isso, sabe? O que é bem banal na discussão da doença. Só que esse comportamento o INEP já teve para outros temas. E nesses outros temas, a história não ficou restrita a isso. Por isso, não dá para a gente olhar as questões da anemia falciforme e só achar que no INEP pode aparecer dessa maneira. Não, é um tema importante, um tema que a banca costumava explorar muito e que a gente precisa expandir a noção, e não é complexo, não. Não é. Complexo é se a gente for memorizar, tentar ler o que está escrito no livro, pegar post-it e escrever o que está escrito no livro, né? Porque lá no livro está escrito assim. Para quem está reclamando do áudio baixo, vou falar até no mic aqui, ó. Lá no livro está escrito assim, ó. Anemia falciforme é uma hemoglobinopatia hereditária causada por uma mutação que promove a troca de ácido glutâmico por valina no códon 6 do cromossomo 11, que codifica a cadeia beta de hemoglobina, gerando uma hemoglobina anormal, hemoglobina doente, chamada hemoglobina S. É assim que está no livro. Mas não é assim que a gente precisa entender a anemia falciforme. Ixi, o microfone está vivo aqui. Não é assim que a gente precisa entender a anemia falciforme. Não é assim mesmo. Não é. Não é desse jeito. A melhor maneira de entender a anemia falciforme é entender como uma hemoglobinopatia em que o indivíduo tem uma hemoglobina irritadiça. Hereditariamente, a pessoa nasce com hemoglobina irritadiça. Quando insultada, quando provocada, a hemoglobina grita. Ah! E quando grita, se polimeriza. Quando ela se polimeriza, uma cascata de eventos negativos acaba acontecendo e tudo se inicia com o afoiçamento das hemácias. Esse é o meu conceito de anemia falciforme. É assim que eu entendi. E assim que fez sentido para mim. É uma doença em que o indivíduo tem hemoglobina irritadiça. Irritou, provocou, cutucou a hemoglobina. Ah! Polimeriza, afoiça hemácia e aí vem o caos. É simples desse jeito. Simples desse jeito. Obviamente, é fundamental que a gente entenda o que faz a hemoglobina se irritar e qual é a cascata de eventos que vem na sequência. E esse é o cerne da doença. Se a gente entender esses dois elementos, o que faz a hemoglobina se irritar e quais são as consequências da irritação da hemoglobina com a hemácia afoicizada, está tudo resolvido. É só isso que a gente precisa saber. Só isso. E é tudo muito fácil. Porque a hemoglobina é um ser que não precisa ser estudado com muita profundidade. Não. A única coisa que a hemoglobina quer na vida é oxigênio. É a única coisa. Quer irritar a hemoglobina? Tire o oxigênio dela ou deixe de dar oxigênio para ela. Aí irrita. Aí cutucou com uma vara curta. Entendeu? Sempre que a gente deixar de dar oxigênio para uma hemoglobina irritadiça, ela grita. Sempre que a gente tirar muito oxigênio de uma hemoglobina irritadiça, ela grita. Entendeu? E aí o indivíduo pode sofrer com afoiçamento das hemácias. É isso.
como é que a gente pode não colocar oxigênio na hemoglobina? Ué, se o indivíduo tiver alguma doença que interfira na troca gasosa, certo? Interfira na troca gasosa, tem menos oxigênio. Altitudes elevadas, tem menos oxigênio, né? Não tem? Tem menos oxigênio. Ar rarefeito, né? Menor participação atmosférica, tem menos oxigênio. Tudo isso pode fazer com que a gente dê menos oxigênio para a hemoglobina irritadiça, pode afoicizar. Tá. Mas esse fenômeno também acontece se a gente tirar muito oxigênio da hemácia. Isso é importante. Todos nós tiramos oxigênio da hemácia da hemoglobina. Todos nós. Quando a gente extrai na periferia, a hemácia leva oxigênio, a gente extrai oxigênio da hemoglobina e ela volta com pouco oxigênio, certo? Pois é. A hemácia do indivíduo sem hemoglobina irritadiça, ela se dá de boa com a retirada de oxigênio. Ela não se incomoda, ela é de boa, tranquilaça, sabe? Tranquilaça. Uma hemácia com hemoglobina irritadiça não tolera que a gente tire muito oxigênio. Quando é que a gente tira muito oxigênio das hemácias? Sempre que a demanda dos tecidos for muito elevada. Sempre. Ou sempre que a gente deixar a hemácia dando sopa na periferia para os tecidos. Esses dois são os principais exemplos. Quando é que a demanda do tecido pode se elevar? Ei. Atividade metabólica intensa. Tem infecção, inflamação e tal na periferia. O cara vai extrair muito oxigênio, cara. Tem que tentar extrair. E aí ferrou. Se a hemoglobina for irritadiça, grita, afoicisa. Entendeu? Quando é que a gente deixa as hemácias dando sopa por mais tempo na periferia? Baixo débito. Se o tiver um sinal de baixo débito, o sangue está perfundindo mal os tecidos na periferia, a perfusão periférica está prejudicada, está desidratado. Tudo isso faz com que o pouco sangue que chega lá tenha muito do oxigênio extraído, entendeu? Agora eu tenho menos opção de hemoglobina para extrair. Vou tirar de toda a hemoglobina que está passando aqui, porque está passando menos. Resultado, polimeriza, afoicisa. Acabou-se, papai. É isso. Sempre que isso acontecer, os indivíduos que têm essa alteração genética, troca da sultampo, valendo, podem sofrer. Por sinal, quem sofre mesmo é quem tem a mutação, quem é heterozigoto para hemoglobina beta anormal, hemoglobina beta S. Se o indivíduo for heterozigoto, que é o chamado traço falcêmico, não tem, tanta irritação assim. É um irritado de mentirinha. Não sofre para valer. Raríssimas situações pode sofrer um tiquinho, mas não sofre. Quem sofre mesmo é quem é homozigoto. Esse tem a chamada anemia falciforme. As hemácias, hemoglobina, é irritadiça, pode se polimerizar sempre que a gente privá-la de oxigênio. Ou não deu oxigênio, ou tirou muito oxigênio. E aí o que acontece? Fácil. A anemia falciforme pode ser simplificada num tripé de manifestações. Existem 3 elementos que respondem por toda a doença: hemólise, vasoclusão e infecção. Se precisasse pintar um quadro de anemia falciforme, eu não pintaria uma hemácia afoicizada, não. Eu pintaria um quadro com hemólise, vasoclusão e infecção. Isso é a doença. E é muito fácil de entender. Basta partir da hemácia afoicizada. Hemácia em forma de foice. Essa jossa não pode continuar na periferia. Não pode. Porque ela é deformada, é bizarra. A superfície é esquisita, gruda na periferia, tem dificuldade de passar pelos vasos, transitar pelos pequenos vasos, de ofertar oxigênio para os tecidos. Hemácias de forma bizarra são destruídas. Sofrem hemólise. Isso é regra. E a hemólise por sinal da anemia falciforme pode acontecer tanto dentro do vaso, a chamada hemólise intravascular, numa proporção menor, mas majoritariamente a chamada hemólise extravascular. Hemólise extravascular é aquela que acontece no sistema retículo endotelial. Baço, por exemplo. A hemácia passa pelo baço, e quando passa pelo baço, a função do baço é dizer: você segue, você vai ser destruída, você segue, você está bonitinha, você segue também, você vai ser destruída, você vai ser destruída. Essa é a função do baço, que é um dos principais elementos do sistema retículo endotelial, no fígado também, enfim, no sistema linfonodal e tal, mas basicamente no baço. É destruída por lá.
todas as hemácias, a foice cisou, vai ser destruída no baço ou, eventualmente, na periferia, mas majoritariamente no baço. Tanto que existe uma tendência do baço ir crescendo, né? Vai destruindo a hemácia, né? As anemias hemolíticas são assim. E, obviamente, a gente vai encontrar em graus variados os marcadores de hemólise. Isso aqui é uma discussão de revisão. Todo mundo aqui já estudou hemólise. Tu sabes que numa anemia hemolítica, a gente espera encontrar alguns marcadores. A anemia falciforme tem hemólise. Esses marcadores podem estar presentes. Quais são os principais marcadores? A célula é destruída e joga para a periferia os seus constituintes. Tá. Joga hemoglobina, é metabolizada a biliverdina, que é metabolizada a bilirrubina indireta. Aumenta a bilirrubina indireta. 2. Joga desidrogenase elástica para a periferia. Aumenta a DHL. 3. Por conta da metabolização da bilirrubina, a aptoglobina é consumida. Reduz a aptoglobina. E um elemento que é fundamental na avaliação da hemólise é uma anemia hiperproliferativa. As células estão sendo destruídas na periferia. E a medula tenta compensar o problema, produzindo mais células, jogando célula jovem para a periferia, jogando reticulócito, né? Muita célula. Isso promove reticulocitose, que é um grande marco das anemias hiperproliferativas, aquelas que o problema não está na medula, está na periferia. Esses marcos, esses elementos podem estar presentes no indivíduo com anemia falciforme por conta da hemólise. E o detalhe, né, é que, classicamente, a hemólise dos indivíduos com anemia falciforme, ela costuma acontecer em crises. Irritou a hemoglobina, crise de hemólise. Estabiliza um pouquinho depois, crise de hemólise. A maioria dos indivíduos tem um grau de hemólise corriqueiro, mas que muitas vezes não chama tanta atenção. Mas são os picos de hemólise que acabam sendo característicos, né? As crises hemolíticas. Isso é muito importante, isso é um marco da doença. Obviamente, é uma doença crônica, enfim, está lá na vida da pessoa, né, o tempo inteiro e tal, a pessoa vai sofrer com alguns fenômenos por conta da hemólise recorrente. Um deles, que pode estar presente, que o INEP até já lembrou em uma das suas provas, é a possibilidade de o indivíduo ter doença calculosa biliar por cálculos de bilirrubinato de cálcio. Pode ter colecistopatia calculosa por isso, né? São microcálculos, geralmente, né, enegrecidos e tal. Isso pode estar presente na história dos indivíduos com anemia falciforme. Tudo por conta das crises de hemólise que são crônicas. Porque, afinal de contas, a gente precisa destruir as hemácias bizarras que estão na periferia. Precisa. Só que o detalhe é que, na hora que a gente começa a destruir as hemácias bizarras, pensa comigo, a hemácia foi cisou, porque ela foi irritada. A gente começa a destruir a hemácia. Nisso de destruir, demora um pouquinho para a medula compensar o problema, não demora? Na hora que destrói a hemácia, a gente começa a ofertar menos oxigênio para os tecidos, não é? Tem menos hemácia agora, papai, porque está sendo destruída, não é? Tem menos, certo? Se está ofertando menos, o tecido vai extrair mais das hemácias que estão chegando lá. Vai extrair mais. Resultado, vai faltar mais ainda oxigênio para as hemácias. Elas vão ficar mais ainda incomodadas. Isso faz com que a foice cise ainda mais. Percebeu que a coisa vai sempre num ciclo? Vai sempre num ciclo. Tem mais hemólise, isso priva mais ainda de oxigênio e hemoglobina, porque a gente extrai mais das células que restaram, gera mais afoiçamento, que vai gerar mais hemólise, vai gerar mais afoiçamento. O fato é que daqui a pouquinho a gente começa a ter muita hemácia foicizada, e isso é um problema. Elas vão ser destruídas, ok, mas começa a acumular muita hemácia foicizada. Começa. E quando isso acontece, o indivíduo pode sofrer com entupimento de vasos. São os fenômenos vasoclusivos. O entupimento de vasos, pelas hemácias que se grudam com muita facilidade, pelas hemácias que entopem vasos porque tem dificuldade de atravessar vasos pequenos da periferia, é um problemaço a anemia falciforme. Além das crises de hemólise, os indivíduos sofrem com crises de vasooclusão. Esse é um fenômeno cardinal na anemia falciforme. Sai entupindo tudo. Um dos fenômenos mais clássicos do entupimento em crises é da oclusão dos vasos que nutrem os ossos, que perfurem ossos, gerando as famosas crises álgicas da anemia falciforme. Sai entupindo tudo, papai. Entope, reduz a perfusão de osso, dói pra caramba. Esse é um dos fenômenos mais clássicos da anemia falciforme e é uma das principais motivações de visita ao pronto atendimento de pacientes com anemia falciforme. Crises álgicas. É um cenário, inclusive, que ajuda muito a gente entender
A importância do aspecto privação de oxigênio na anemia falciforme. Os pacientes com crise álgica, quando procuram auxílio médico, procuram com muita dor. Quando vão ao pronto atendimento, veja, é muita dor. Para aliviar essa muita dor, habitualmente a gente oferece opioide, não é para brincar não, viu? Ah, ele está vindo aqui porque ele quer receber morfina. Não, papai, ele não quer não. Dói muito mesmo, sabe? Uma coisa é o acompanhamento ambulatorial, se o indivíduo tiver dor, a gente vai escalonando analgésico. Ambulatório é uma coisa, ainda mais se for dor discreta. No pronto-socorro tem que aliviar a dor, isso é fundamental. Tem que aliviar a dor. Só que só aliviar a dor não resolve. Não resolve, porque tem hemácia foicizada ali, entendeu? O que muitas vezes ajuda? Avaliar o indivíduo globalmente e tentar entender por que pode ter afoicizado. Pode ser que a pessoa esteja desidratada. E aí, hidratar é importante. Entendeu? Importante. Importantíssimo. Pode ser que o indivíduo esteja hipoxêmico. Dar oxigênio é importante. É importante. Porque controla o afoicamento das hemácias. Entendeu? Mas o ponto fundamental é lembrar que dói pra caramba e que tem que aliviar a dor. Ah, mas tem que aliviar. Tem que aliviar com muita intensidade. E esse é um quadro clássico. Muitas vezes é o quadro inicial que mostra que a doença existe. Por sinal, por mais que seja uma doença genética, ela não se manifesta logo que a gente nasce. Não. A imagem clássica da crise dolorosa, a imagem clássica e que está em boa parte dos livros de medicina, é a imagem de uma criança chorosa com dactilite falcêmica, né? Com muita dor nos dedos, os dedos inflamados e tal, essa imagem clássica, né? Com muita dor, né? Na região digital. E essa criança não é um recém-nascido, não. Porque nos primeiros meses de vida a mamãe nos protege. A hemoglobina fetal, que é predominante quando a gente nasce, nos protege das manifestações da anemia falciforme. É que a hemoglobina fetal não tem cadeias beta. Como ela não tem cadeias beta, logo que a gente nasce, a expressão da doença da anemia falciforme é muito discreta, é muito baixa. Não é suficiente para a gente ter manifestações exuberantes. A proporção que os meses vão se passando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eita caramba, quando chega pelo 6º mês de vida, a quantidade de hemoglobina fetal que persiste no nosso corpo é muito baixa. E aí, se a gente tiver hemoglobina S, ela começa a sobressaltar. E aí a doença pode aparecer. Tipicamente, as primeiras manifestações da anemia falciforme costumam aparecer do 1º para o 2º ano de vida. É aí que a coisa dá as caras. E daí para frente, o que a gente costuma ver são crises. Crise de hemólise, crises de vasoclusão, o indivíduo pode sofrer com manifestações dolorosas, a crise álgica, outras manifestações em crise também, inclusive com complicações crônicas. Esses fenômenos acontecendo de forma recorrente, né? Vão acontecendo de forma recorrente, podem trazer algumas complicações. O indivíduo pode sofrer, por exemplo, com alteração de conformidade óssea por conta de pequenas, né, de falta de nutrição de ósseo, famosas vértebras em H, uma manifestação possível que já foi, por sinal, explorada pela prova do INEP. O rim pode sofrer, o indivíduo pode sofrer com necrose de papila. O parênquima renal é um ambiente tenebroso, né? É um ambiente tenebroso, baixa tensão de oxigênio, né? É um ambiente especialmente propenso para que se tenha hemólise, se tenha vasoclusão, se tenha falcização. Especialmente propenso. O indivíduo pode sofrer também com incapacidade de concentrar a urina, isostenúria e hipostenúria. Enfim, são várias as complicações que podem aparecer cronicamente no contexto da anemia falciforme, aqui para citar algumas. Mas sem dúvida, uma que é dramática e que nos ajuda nesse exato momento a fechar o tripé clássico da anemia falciforme é a isquemia do baço. É que veja, é tanta vasoclusão, papai, é tanta vasoclusão acontecendo pelo corpo, que o baço também vai sofrer. Afinal de contas, lá é o principal local de destruição de hemácia. As hemácias vão passar por lá e elas afoicizadas promovem vasoclusão também no baço. Vai entupindo uma região do baço aqui, uma região acolá, uma região aqui ali, depois ali, depois ali. Os anos vão passando e o baço vai morrendo. Veja, o baço que começou a crescer no 1º ano, 2º ano de vida por conta da hemólise extravascular, o baço começa a sofrer com fenômenos isquêmicos. O baço vai minguando, o baço vai desaparecendo. Esse é um elemento muito importante da anemia falciforme. O baço vai para a cucuia entre o 3º e o 5º ano de evolução da doença. Some o baço. Some. Isso quer dizer
que não é esperado que o indivíduo com anemia falciforme, com 4, 5, 6, 7 anos, tenha baço palpável. Não, já teve alguma vez na vida. Agora não tem mais não. Sofreu isquemia. Foi-se embora o baço. Isso não é um dado anedótico. Não é um elemento para a gente brincar de ser clinicão e dar diagnóstico palpando o abdômen das pessoas. Não. Não é. Não é, porque o normal até é não ter baço palpável de ninguém, né? Enfim, não é. Mas esse é um elemento muito importante para a gente lembrar do terceiro item do tripé da anemia falciforme: infecção. A ausência de baço, a asplenia isquêmica, é um dos elementos que justifica os indivíduos com anemia falciforme terem risco aumentado de infecções, principalmente por germes encapsulados, como pneumococo, por exemplo. Esse é um dos elementos mais dramáticos na evolução da doença. Veja, tem outros fatores implicados, tem outros, déficit de opsonização e tal, mas o principal, quer dizer, um dos principais mais emblemáticos é a falta do baço. O detalhe é que infecção é o que mais perturba a evolução da anemia falciforme. Isso é tão verdade que desde que se instituiu, alguns anos atrás, profilaxia antimicrobiana até os 5 anos de idade para as crianças piquititinhas com anemia falciforme, a sobrevida da doença mudou drasticamente. Infecção é um problemaço e a gente precisa ficar de olho nisso e reconhecer o valor da infecção como um tripé, um dos elementos do tripé clássico da doença. Enfim, anemia falciforme, hemólise, vasoclusão e infecção, que pode trazer complicações crônicas, mas que tipicamente acontece em crises. E se por acaso essa história não te convenceu, vamos aos fatos. Vamos aos fatos. Existe uma complicação da anemia falciforme que, sem dúvida alguma, é a mais clássica das provas e uma das mais temidas no dia a dia, que ajuda a gente a entender, na prática, como esse tripé é o que explica de fato a doença. Uma complicação: a famosa síndrome torácica aguda, ou, entre aspas, veja, está na minha conta essa, a pneumonia do falcêmico. Entre aspas. Pega essa história aí. Se liga só. Veja como tudo faz sentido. Imagine um indivíduo com anemia falciforme. Imaginou? Tá. Imagine agora que essa pessoa que a gente criou aqui com anemia falciforme desenvolve infecção respiratória, pneumonia. Imagine só. Desenvolve pneumonia. Pá! Pneumonia aqui. Pumba. Tá. O que acontece quando a pessoa desenvolve pneumonia? Altera um pouquinho a troca gasosa, concorda? Altera qualquer... Ei. Eu não estou dizendo que uma pessoa com pneumonia tem hipoxemia, saturação, não. Eu estou dizendo que altera um pouco a troca gasosa. Minha troca gasosa era de um jeito antes, agora ela é um pouquinho pior, concorda? Tá. Para a maioria das pessoas isso está ok, de boa. Não, eu vou ficar tossindo, catarro, febre e tal, mas não vou ficar hipoxêmico, não vou reclamar disso, não vou nem perceber, concorda? Mas não é assim com uma pessoa que tem hemoglobina irritadiça. Ah, não é. A hemoglobina do cara é irritadiça, cara. Tirou um pouquinho de oxigênio, grita, entendeu? Então, um indivíduo com anemia falciforme desenvolvendo infecção respiratória, danou-se. Porque pode afoicizar. Aí o que vai acontecer? Afoiciza um pouquinho. Aí vai ter um pouco de hemólise, né? Vai. Tendo um pouco de hemólise, oferece menos oxigênio para o tecido. Aí chega menos hemácia na periferia, extrai um pouquinho mais, afoiciza um pouquinho mais. E aí tem mais vasoclusão, tem mais afoiçamento, vasoclusão e tal. Ok. O sangue volta para o pulmão para ser oxigenado, paupérrimo em oxigênio, porque a gente extraiu muito lá na periferia. Muito, porque extraiu o máximo que dava. Como ele chega paupérrimo, a gente já vai ter dificuldade de encher o tanque de novo, porque o sangue passa muito rápido pelo pulmão. Se o sangue chegar no pulmão com pouquíssimo oxigênio, é difícil encher o tanque, viu? É difícil. O sangue tem que voltar. O sangue não volta para o pulmão zerado de oxigênio. Não volta. O normal é que o sangue volte com 70% de oxigênio. Isso é o normal. Entendeu? Se voltar com 40%, a gente não consegue oxigenar direito, não. Não consegue. O indivíduo, quando ele começa a sofrer assim, o sangue já volta pobre em oxigênio, mais pobre ainda. E já tem dificuldade de oxigenar. E tem até a pneumonia.
piora ainda mais. Resultado, mais afoiçamento, mais vasoclusão, por sinal, vasoclusão também no pulmão. E aí, tendo vasoclusão no pulmão, piora ainda mais a droga gasosa. Concorda? Concorda? Resultado, piorou mais a droga gasosa, mais afoiçamento, mais hemólise, mais vasoclusão. E aí, veja, a coisa não vai parar, vai só piorando. Entendeu? Vai só piorando. Porque na periferia extrai mais, volta o sangue mais para o bem do oxigênio, com mais hemácia afoiçada, entope também o pulmão, piora a droga gasosa, e vai só piorando, até que já era. Isso é, entre aspas, a pneumonia do falcêmico. E por que isso é, entre aspas, a pneumonia do falcêmico? Porque a pneumonia é um exemplo. Mas, na verdade, isso pode acontecer por diversos outros fatores influenciando o pulmão. Por isso, o nome ideal é síndrome torácica aguda. Isso pode acontecer porque o indivíduo tem pneumonia bacteriana, porque tem pneumonia viral, porque tem traqueobronquite bacteriana, traqueobronquite viral, também conhecida como gripe, porque teve embolia venosa, porque teve embolia gordurosa. Embolia gordurosa é um problema na anemia falciforme, sabe? Quando o indivíduo tem isquemia dos ossos, na crise álgica e tal, isso pode liberar gordura na circulação, pode gerar embolia gordurosa. É uma possibilidade. Então, várias coisas podem justificar o pulmão não ficar bem, agudamente. Isso é chamado síndrome torácica aguda, que no livro tem uma definição muito legal. Muito legal. No livro fala assim, síndrome torácica aguda, para facilitar a identificação, é o seguinte, é um indivíduo que tem uma mancha nova no pulmão, infiltrado radiográfico novo, associado a febre ou sintoma respiratório. Entendeu? É por isso que eu gosto de chamar de pneumonia do falcêmico. Porque toda vez que a gente encontrar um indivíduo com quadro agudo, quadro respiratório febre aguda e mancha no pulmão, cara, até prova encontrar a pneumonia, não é? É. No falcêmico a mesma coisa. Tem que pensar assim, embora possam ser outras etiologias. O fato é que é um cenário catastrófico. É um ciclo vicioso que vai se alimentando e as coisas vão só piorando. A gente precisa atuar agressivamente. E o que é que a gente faz? Parar. Não precisa, veja, precisa memorizar. Tu não precisa memorizar, tu não precisa fazer um post para isso. Eu não preciso fazer um post, não precisa. É tudo muito claro. Tudo muito claro. Veja, o problema é que a hemácia está afoiçando para valer por conta de uma doença respiratória que está privando a hemácia de oxigênio. Certo? Certo. O que a gente faz? Primeira coisa. Se o indivíduo estiver desidratado, tem que hidratar, concorda? Tem que hidratar. Evitando hipervolemia e tal, mas tem que hidratar. Ué, para melhorar a perfusão e tal. Ok. Segundo, tem que melhorar a quantidade de oxigênio no sangue arterial, não tem? Oxigênio na lata. Oxigênio. Né? Para diminuir o afoiçamento. Ué, dá oxigênio para a hemácia. Não faz sentido? Terceiro, tem dor. Se tiver dor, alivia a dor. Sabe por quê? Porque se tiver doendo aqui no tórax, a pessoa não respira. Não respira. Ai. Não expande o pulmão. Isso pode gerar pequenas atelectasias, que piora ainda mais a troca gasosa. Tem que aliviar a dor. Veja, esse é o tripé básico de raciocínio de qualquer crise aguda da anemia falciforme. Sempre tem que considerar esses elementos. Sempre. Não muda. A ideia da doença é sempre a mesma. Não precisa ficar memorizando, estudando crise por crise. A ideia é a mesma, com algumas variações aqui e acolá, mas a ideia é a mesma. Entendeu? Desse jeitinho. E, obviamente, tem que dar antibiótico. Claro que tem que dar. Fabrício, mas não pode ser embolia gordurosa. Tu consegues afirmar que não seja bacteriano? Fabrício, mas não pode ser embolia venosa. Tu consegues afirmar que não seja bacteriano? Não dá, papai. Tem mancha no pulmão e quadro respiratório fibroagudo ou quadro fibroagudo tem que tratar como infecção. Então, habitualmente, a gente usa antimicrobianos. Entendeu? Desse jeitinho. Agora, como é uma complicação potencialmente grave, um ciclo, né, vicioso, que vai só piorando, a gente às vezes precisa tomar uma postura mais agressiva. A gente precisa dar uma diluída no sangue da pessoa. Diluída com sangue bom. Precisa. Em complicações importantes da anemia falciforme, complicações agudas, nas quais o indivíduo certamente está com a concentração de hemoglobina S muito elevada, cenários em que o indivíduo tem redução importante de índice hematimétrico, a hemoglobina está muito baixa, a gente precisa dar sangue bom. Terapia transfusional é importante no suporte agudo a crises importantes. Com perdão da repetição das palavras. Mas é essencial. Suporte transfusional é crítico. O ideal é que a gente mantenha o nível de hemoglobina do indivíduo com síndrome torácica aguda em torno de 10.
Na prática, né, no dia a dia, os indivíduos com anemia falciforme com a doença costumam ter hemoglobina de 10, 9,5, 10,5. Essa é a regra. Na crise, o ideal é que esteja acima de 10. Esse é o ideal. E para isso a gente usa o suporte transfusional, que pode ser feito de duas maneiras, né? Existe a transfusão simples, normal, pega o sangue e joga lá, né? E a transfusão de troca, a E-sanguínea de transfusão. A E-sanguínea de transfusão é um cenário que a gente tira sangue da pessoa e dá sangue bom. Essa é a ideia. Ela, teoricamente, é melhor que a transfusão simples. Porque na transfusão de troca, a gente, além de aumentar a hemoglobina do indivíduo, a gente tira da pessoa a hemoglobina S, entendeu? Porque a gente tira sangue e dá sangue bom. A gente troca o sangue momentaneamente e vai ajudar, sabe? O problema é que a E-sanguínea de transfusão não dá para fazer em todo mundo. Se a hemoglobina do indivíduo estiver muito baixa, na hora que a gente tirar, a pessoa morre. Não pode, entendeu? A regrinha básica é assim, a hemoglobina menor do que 8, a gente não faz E-sanguínea de transfusão. Aí faz transfusão simples, só joga sangue na pessoa. Se tiver acima de 8, a gente faz a transfusão de troca. Mas é importante. A terapia transfusional. Muito, muito importante. No fim, a síndrome torácica aguda ajuda a gente a entender muito bem a relevância da dinâmica. Hemólise, vasoclusão e infecção. Eu poderia daqui ficar puxando para outras crises. Sequestro esplênico, AVC. Por sinal, o AVC, não vou puxar o AVC não, mas o AVC é a complicação mais temida da anemia falciforme, sem dúvida alguma. Mais temida. Pode acontecer tanto AVC isquêmico quanto hemorrágico, como complicação da doença. E o detalhe é que a abordagem inicial básica é igual do que a gente faz do AVCI padrão. Então, tem indicação de trombose a trombolizar, não tem contraindicação da mesma coisa. AVCH, mesma ideia. O detalhe, a diferença é que os pacientes que têm um AVCI são indivíduos que a gente tem que ter muita atenção ao suporte transfusional. Assim como na síndrome torácica aguda, manter a hemoglobina no nível bom, nível de hemoglobina S baixo é essencial. Isso é tão verdade que para alguns indivíduos com anemia falciforme, a gente faz esquema transfusional crônico como profilaxia de AVC. Não é a pegada do INEP, mas vale lembrar para outras provas, né, e tal, para aproveitar a oportunidade, que rotineiramente a gente faz dos 2 aos 16 anos Doppler transcraniano para avaliar o fluxo, a velocidade de sangue nas artérias cerebrais. Dependendo do valor, acima de 200 centímetros por segundo e tal, né, velocidade muito, né, tá muito elevada, isso denota aumento de risco de AVC. E esses pacientes são candidatíssimos à terapia transfusional crônica, com o objetivo de manter hemoglobina S menor que 30%. E também hemoglobina acima de 10 gramas por decilitro, né? Essa, de fato, é uma complicação muito, muito temida. O AVC e o suporte transfusional acaba fazendo parte da dinâmica de prevenção. Mas são várias, né? São vários cenários de crises agudas, priapismo é outro cenário que pode aparecer, né, na dinâmica da anemia falciforme. Todas elas, né, no contexto de hemólise, vasoclusão e tal. Mas existe uma crise que essa eu não posso deixar de falar. Não posso. É que a imensa maioria das crises da anemia falciforme traz consigo hemólise para valer. E trazendo hemólise, a gente espera que o indivíduo possa apresentar elevação de bilirrubina indireta, elevação de hidrogenase lática, aumento de reticulócitos, certo? Certo. Mas tem uma especial. Tem uma especial que tem que estar sempre no radar. Cuidado com a crise aplásica. Cuidado. Crise aplásica é uma crise especial e que é o contrário do que a gente pensa. Contrário do que a gente pensa. Crise aplásica é um cenário que a criança com anemia falciforme foi no parquinho, conheceu um amiguinho lá. Como é seu nome, amiguinho? Meu nome é parvovírus B19. Ferrou. A crise aplásica tem como grande responsável o parvovírus B19, que é um vírus que tem um tropismo elevado pela medula, pelas células vermelhas, enfim, e que promove um stop na produção celular. Resultado, o indivíduo que tem anemia hemolítica, anemia falciforme, e que tem a medula trabalhando demais o tempo inteiro, todo dia tendo que repor célula, a medula entra em repouso por conta do parvovírus B19. Para de produzir, para de liberar célula. Resultado disso, a anemia do indivíduo piora. Tinha hemoglobina de 8, começa a cair, 7, 6, 5, 4, a gente fala, meu Deus, está tendo uma crise hemolítica, está tendo uma crise de anemia falciforme. Não, porque a bilirrubina indireta não se elevou demais, DHL não está bombando e reticulócito não está alto. Pelo contrário, o reticulócito está normal. Se o reticulócito está normal, papai, é sinal que a medula não está jogando célula para a periferia, ela não está produzindo célula como deveria.
é uma anemia hipoproliferativa. Isso pode denotar crise aplásica. Entendeu? Muita atenção com esse diagnóstico diferencial, muita atenção, porque todo examinador que se preze gosta disso. Gosta mesmo, gosta. O detalhe aí é lembrar sempre que a medula está trabalhando demais. Isso é tão verdade, né, que a medula trabalha demais, que a gente precisa dar nutrientes para os indivíduos com anemia falciforme. Todo mundo tem hemólise crônica, né? A gente precisa dar substrato. Então precisa usar sempre ácido fólico, por exemplo. O nosso histórico de ácido fólico é péssimo, né? A gente precisa consumir sempre ácido fólico. O indivíduo que tem hemólise está o tempo inteiro com a medula trabalhando demais, o tempo inteiro, precisa suplementar ácido fólico. Isso, por sinal, é um dos elementos que faz parte da abordagem global de pacientes com anemia falciforme. A anemia falciforme não tem tratamento específico. Tem o suporte às crises e o manejo global, que envolve ácido fólico, porque se não der o indivíduo vai desenvolver anemia megaloblástica por falta de ácido fólico. Envolve prevenção de infecção com profilaxia antimicrobiana até os 5 anos de idade, com penicilina. Envolve vacinação, principalmente envolvendo germes encapsulados. E, dependendo do cenário específico, envolve hidroxiureia. Hidroxiureia é um quimioterápico diferentão, que ajuda a gente em vários cenários da medicina, mas que na anemia falciforme pode ajudar a aumentar os níveis de hemoglobina F, hemoglobina fetal, e aí diluir a hemoglobina S. Pode ajudar. Geralmente ela está indicada, não para todo mundo, né, porque ela também não é muito simples, não é fluoxixeira também assim demais, mas geralmente está indicada em cenários com indivíduos que têm crises recorrentes, que têm complicações crônicas da doença. Ela pode fazer parte da dinâmica terapêutica. Das contas é suporte. O que pode resolver a anemia falciforme é transplante. Só que, obviamente, o transplante é trocar uma doença por outra, né? O transplante é uma, entre aspas, doença. O indivíduo tem complicações associadas àquilo, continua tendo suporte médico, tem que tomar fármacos imunossupressores. Então, existem alguns cenários que a gente pode considerar o transplante, mas, infelizmente, não é uma opção para a maioria dos pacientes. Era só isso. Bom, né? Massa, não é? Eu acho massa.